Enquanto buscava ideias para vídeos, acabei encontrando alguns clipes praticamente impossíveis de explicar sem mostrá-los. Foi então que me veio a ideia. Isso daria um ótimo vídeo. Imagine só, você está com um pedaço de carne na mão e de repente ele começa a se contorcer como se estivesse tendo espasmos. Parece cena de filme de terror, mas na verdade é só um bife morto. O vídeo se tornou viral e muita gente, depois de assistir, disse que estava pronta para virar vegetariana. Mas como explicar isso? Acontece que quando a carne está realmente fresca, ela pode reagir de maneiras inesperadas. Isso acontece com polvos, por exemplo, que, mesmo mortos, se movem quando são polvilhados com sal. A carne começa a se mexer como um zumbi, porque os nervos são estimulados pelos íons de sódio, ativando os músculos. Mesmo que o sistema nervoso central já tenha parado de funcionar, basicamente, esse é um sinal de que a carne está super fresca. Mas eu entendo, muita gente acha que parece coisa saída diretamente do Necronomicon. Essas cenas foram gravadas em Pequim, em 30 de maio de 2024, um dia particularmente ventoso e chuvoso. Um grupo de trabalhadores limpava a fachada de vidro da sede da CCTV, quando o tempo virou de repente. O vento, com rajadas fortes de 8 a 10 na escala de Beaufort, causou um caos na cidade, derrubando galhos e até motocicletas. No meio desse caos, os trabalhadores pendurados nas cordas lutavam para se manter no lugar. Por sorte, todos conseguiram descer em segurança e ninguém se feriu. Mas ainda assim, esse foi só o começo das coisas estranhas que temos para hoje. E claro, antes que eu esqueça, não se esqueça de curtir o vídeo. Ah, e como sempre, vamos pegar um café para acompanhar. O que acontece quando a água atinge uma panela fervendo? Bom, geralmente a água chiaria e evaporaria quase instantaneamente, certo? Física básica. Mas quando o efeito Leidenfrost entra em cena, as coisas mudam de figura. Parece simples, água em contato com uma superfície quente. Mas então por que ela começa a dançar ao invés de evaporar imediatamente? Aqui está a explicação. Cada líquido tem um ponto de ebulição, ou seja, a temperatura em que começa a ferver. Quando uma superfície está muito mais quente que o ponto de ebulição da água, entra em ação o famoso efeito Leidenfrost. Ele é difícil de prever, mesmo com a mesma quantidade de líquido, porque fatores como as características da superfície ou impurezas no líquido podem influenciar, mas quando acontece, uma camada de vapor se forma entre a água e a superfície, criando uma espécie de colchão de ar. Esse fenômeno faz com que a água flutue e se mova de forma curiosa, retardando a evaporação. Agora, imagine essa cena de tirar o fôlego. Em Pyeongchang, na Coreia do Sul, o que parecia ser uma nuvem rastejando pelas ruas não era poeira ou neblina, mas sim gás de petróleo liquefeito vazando de um posto de gasolina. Adivinha o que aconteceu depois? Bum! O gás pegou fogo quase que instantaneamente. Felizmente, as pessoas que ficaram dentro de seus carros não foram verificar o que estava acontecendo, e essa decisão provavelmente salvou suas vidas. As chamas se espalharam rapidamente, saltando de carros para prédios. Foram necessárias 3 horas para os bombeiros controlarem o incêndio, que danificou 14 edifícios, forçou a evacuação de 25 pessoas e deixou 5 feridos, 2 em estado grave. Vazamentos de gás acontecem de vez em quando, mas raramente em uma escala tão grande, claro. Agora, imagine outra cena improvável, um raio atingindo uma turbina eólica, acertando-a bem na lâmina. Foi exatamente o que aconteceu em Cra, Texas. Depois de uma série de relâmpagos ao redor da usina de energia eólica, os bombeiros foram acionados por um incêndio em grande altitude. Quando chegaram ao local, havia pouco que pudessem fazer. O fogo estava alto demais e a turbina tinha combustível de sobra para manter as chamas acesas. De acordo com o chefe dos bombeiros, havia cerca de 800 galões de óleo na caixa de engrenagens e outros 1.300 galões no transformador ao nível do solo, o que fez com que a fumaça ficasse densa e preta, com o incêndio durando horas. Agora, imagine outra cena surreal. Você está na estação, esperando o trem, quando ele chega todo coberto de sangue. Seu primeiro pensamento? Apocalipse zumbi, claro, mas calma, não entre em pânico, ainda. O que provavelmente aconteceu é que seu trem é um daqueles de alta velocidade, tão rápidos que os pássaros que voam por ali não têm tempo de escapar. O resultado? Uma colisão
colisão inevitável e, infelizmente, os pássaros acabam esmagados, deixando essas marcas de sangue no trem. É triste e os ambientalistas estão realmente preocupados, porque são os pássaros selvagens os mais afetados por essas composições em alta velocidade. A única forma de mudar essa situação é esperar que os pássaros se adaptem e percebam por si mesmos que não é seguro voar por ali. Infelizmente, ninguém pode convencê-los disso, exceto eles mesmos. Agora, vamos mudar de assunto e falar de algo bem curioso. Um sapo luminoso. Se você acompanha nossos vídeos, sabe que a natureza é cheia de surpresas. Mas desta vez, não estamos falando de evolução, e sim do que está acontecendo dentro do sapo. Ele engoliu um vagalume. O inseto era tão pequeno e fino que mesmo dentro da garganta do sapo, ele continuava piscando. Não sabemos se o vagalume estava tentando mandar um sinal de socorro para seus amigos, mas a cena é incrivelmente surreal e o mais impressionante, o sapo parece estar bem. O curioso é que muitas espécies de vagalumes produzem uma substância química altamente tóxica para a maioria dos predadores, mas parece que esse sapo deu sorte. Falando em cenas incomuns, o que temos aqui? Um verdadeiro festival de bagres no Santuário do Pântano Corkscrew, em Nápoles, Flórida. A lagoa está cheia de bagres ambulantes que ficaram presos ali depois que os cursos d'água próximos secaram. Esses peixes são conhecidos por sua habilidade única de andar na terra em busca de novos habitats e até respirarem fora d'água. Com tantos peixes concentrados em um único local, era só questão de tempo até os jacarés aparecerem, especialmente com o calor intenso dos meses de verão. Os jacarés cavam o solo e removem a vegetação para criar pequenas lagoas, o que acaba atraindo muitos peixes em busca de abrigo para sobreviver. Foi aí que o peixe-gato encontrou seu destino. Para os jacarés, essas lagoas viram um verdadeiro banquete. Eles só precisam abrir a boca e se deliciar. Um verdadeiro tudo incluído da natureza. Sério, parece até uma cena de anime, daqueles que você pensa, eu já vi isso em algum lugar antes, mas não, é apenas mais um espetáculo da vida selvagem. Falando em coisas bizarras, imagine um curto-circuito proposital acontecendo na rede elétrica. Geralmente esses curtos ocorrem quando dois pontos com potenciais elétricos diferentes se conectam acidentalmente, algo que definitivamente não deveria acontecer. Nesse caso específico, foi causado por um contato mecânico que nunca deveria ter ocorrido, resultando em um zap de eletricidade. Durante terremotos, muitos eventos assustadores acontecem, mas quando o chão parece começar a respirar, é aí que a coisa fica surreal. Isso foi exatamente o que aconteceu no Japão e foi registrado em vídeo. A terra literalmente se movia enquanto a região enfrentava um terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter. Como era de se esperar, o vídeo viralizou rapidamente, porque coisas assustadoras e inexplicáveis sempre atraem atenção. Mas claro, há uma explicação científica por trás desse fenômeno, que tem até um nome: liquefação. Esse processo ocorre quando a água presente em rochas sedimentares no solo perde força após um forte tremor, fazendo com que o chão pareça se mover de forma estranha. Quando isso acontece sob prédios ou outras estruturas, pode causar danos sérios, e se for em áreas abertas, acaba aterrorizando as testemunhas e seus seguidores nas redes sociais. Em outro evento igualmente fascinante, uma câmera capturou um enorme anel de fumaça preta flutuando no céu, diretamente sobre a cidade. O anel de fumaça negra subia lentamente para o céu, como se um fumante gigante estivesse se divertindo. Mas calma, há explicações mais racionais. Um ambientalista analisou o vídeo e sugeriu que o anel pode ter sido resultado de uma liberação repentina de uma caldeira, localizada a cerca de 700 metros de onde o anel foi visto. Como não havia vento, a fumaça não se dispersou adequadamente, apenas flutuando pelo céu. E quanto à forma, bem, parece com aqueles clássicos anéis de fumaça de cigarro, nada tão misterioso assim, não é? Agora, falando em cenas curiosas, imagine que você está passando por um campo e de repente avista o que parece ser um padrão estranho no solo, como se a luz estivesse passando por uma lente bizarra. Bom, na verdade, é só um campo de arroz e o vento está balançando as plantas de forma hipnotizante. Lindo, mas nada de outro mundo.
Agora vamos para algo ainda mais estranho. Você estaciona em um posto de gasolina. Tudo parece normal, até que, do nada, um enorme tanque de combustível começa a emergir do asfalto, como se estivesse nascendo do solo. Nenhum terremoto, nada. Apenas o tanque subindo como um cogumelo gigante. Parece surreal, mas isso às vezes acontece. Pode soar estranho. Afinal, esses tanques são extremamente pesados e ficam enterrados no subsolo. Porém, em caso de enchentes, quando o nível das águas subterrâneas sobe, o tanque pode literalmente boiar até a superfície, igual a uma boia no mar. E essa situação é tão comum que existem diretrizes específicas para evitar isso ao construir postos de gasolina. E aí, consegue adivinhar o que está acontecendo aqui? Dê sua opinião nos comentários, mesmo que ache que é uma falha na Matrix, porque sinceramente, esse foi o meu primeiro pensamento também. Vamos falar sério, temos duas possibilidades para essa cena curiosa. A primeira, e talvez a mais bizarra, é que alguém tenha amarrado um galho a uma palmeira com uma corda, e agora o galho está balançando no ar, mas quem faria isso? E por quê? Bom, essa é uma questão difícil de responder, então vamos para a segunda teoria. Pode ser um redemoinho de poeira, só que sem a poeira. E isso, acredite, é uma hipótese científica. Os redemoinhos de poeira se formam quando o solo aquece mais rápido que o ar acima dele. O ar quente sobe e gera um movimento giratório perto do solo. Esse redemoinho pode atrair poeira, e se não houver poeira por perto, quem sabe ele não pega um galho? Mesmo sendo pesado, o redemoinho teria força para mantê-lo no ar por um tempo. Agora, imagine uma cena de outro nível. Um caminhão-tanque se dobra como uma latinha de refrigerante pisoteada. Não é algo sobrenatural. Provavelmente, ao esvaziarem o tanque, esqueceram de deixar o ar entrar. O vácuo que se formou foi tão forte que o aço do caminhão não aguentou e colapsou. Isso já foi testado pelos Mythbusters. E sim, funciona. É pura física em ação. Falando em fenômenos impressionantes, quem já viu a aurora boreal sabe que é uma das vistas mais deslumbrantes da natureza, mas vê-la do espaço eleva essa experiência a outro patamar. Do ponto de vista da órbita da Terra, a aurora parece coroas cintilantes ao redor dos polos. A NASA, com sua frota de naves espaciais, monitora essas luzes incríveis, e os astronautas na Estação Espacial Internacional têm uma visão privilegiada assistindo esse espetáculo de camarote. E já que estamos falando de paisagens extraordinárias, quando você pensa no Monte Everest, provavelmente imagina um lugar sereno, desolado, onde as pessoas vão testar seus limites e refletir sobre o sentido da vida. Mas a verdade é bem diferente. Durante a temporada de escalada, o Everest se transforma em uma montanha lotada, com filas enormes de alpinistas em todos os cantos. A quantidade crescente de turistas está tornando o gelo e a neve menos estáveis, especialmente nas perigosas cornijas de neve, aquelas saliências traiçoeiras que se formam na beira dos precipícios. Recentemente, essas áreas estão cedendo com mais frequência, tornando a escalada ainda mais arriscada. No Everest, em maio deste ano, uma cornija de neve desabou durante uma fila de alpinistas, deixando 2 desaparecidos. E assim, enquanto as imagens se desenrolam diante de nós, somos deixados com mais perguntas do que respostas. O que realmente aconteceu naquele momento? Que segredos a câmera revelou que ainda estão ocultos nas sombras? Se você gostou de desvendar esse mistério, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais conteúdo intrigante. Lembre-se, a verdade pode estar mais próxima do que você imagina.